aqui enquanto tá terminando de atualizar meu Spider aqui. Pessoal, seguinte, semana que vem é a semana de prova, né? Então, para deixar gravado aqui, já ficar reforçando para vocês, a prova vai conter toda a matéria até a aula passada, ou seja, os slides da aula 1, 2 e 3, né? Esses slides, deixa eu só confirmar aqui com vocês, já. Aqui, atividade. É aula 1, aula 2, aula 1, aula 2, falta a aula 3, né? Material. Aula 3. Que dia que foi mesmo? Alguém pode me dizer? 22. 22/3/2021. Arquivo. Browse. Versus. A prova já está pronta, beleza? Vai ser feita ela lá no AVA mesmo esqueminha que é feito o dia inteiro para vocês fazer. Então, ó, o que a gente vai ter? Aula 3, aula 2 Professor, e aula 1. Oi? na prova, tipo, vai precisar usar o Spider, algum compilador? Cara, o certo era não usar nada, era só fazer a prova só analisando o código, né? Ah, tá, entendi. Tá? Um pouquinho. Porque o certo, assim, tipo, com certeza eu sei que ninguém vai fazer isso, né? Todo mundo vai catar, vai procurar na internet, enfim. Mas o certo é não fazer, o certo é fazer a prova como se estivesse fazendo ela na universidade. Mas eu coloquei lá código para analisar, coloquei uma pancada de coisa. Então tem um tópico que eu criei aqui chamado matéria, tá? Ou que é toda a matéria que a gente tem, tá? Então a aula 1, 2 e aula 3. Deixa eu colocar para ficar igual aqui. Então esses 3 slides vão vai ser caído. Pode falar, Lucas. Não, eu acho que o que o colega perguntou é se vai ter algum exercício na prova, tipo, Não. faça um programa, assim. Não, eu Tipo coloquei. isso. Não, eu coloquei código para analisar. E na verdade, o Henry, assim como já esclarecendo já essa coisa, eu uso o Spider por opção, mas pode utilizar outro qualquer, entendeu? O PyCharm lá, ou o Visual, o Visual Studio também, para Python também, né? Se você chegar aqui e colocar aqui, ó, ideia para Python, né? Ele vai gerar para a gente sempre a mesma coisa, né? Então, essa aqui, ó, por exemplo, tem umas 10 ideias para programar em Python. Então, tá aqui, ó, qualquer uma dessas 10 que você usar, o VS Code, o Jupyter, o PyCharm, o Atom, o Spider, o PyDev, o Tony, aqui, ó, o Wing, Idle, qualquer um desses, ele sempre vai gerar o mesmo arquivo para a gente, tá? Então, assim, independente, beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Sim, Tranquilo. professor. Então, o professor vai ter que fazer código? Decidir melhor não, porque uma maneira ou de outra não vai adiantar muito não, né? Deixa para fazer isso quando a gente tiver presencial mesmo, aí presencial de outra maneira a gente trabalha. Mas coloquei lá para vocês analisarem, certo? Sempre baseado em tudo aquilo que a gente já viu dentro de sala de aula. Tá certo? Tá certo. Então vamos lá. Para a gente fazer hoje, começar a nossa revisão, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês façam esse programinha aqui. Ó. Tá? Eu quero que vocês façam aí. Tenta fazer isso aí. Ó. Fazer um programa com uma função que necessite de 3 argumentos. Espera só um pouquinho. E que forneça a soma desses 3 argumentos através de uma função. O seu script também deve fornecer a média dos 3 números através de uma segunda função. Então, vocês vão ter que fazer 2 funções. Tá certo? Vai fazer a captação dos 3 números e vai fazer a impressão da primeira função e a impressão da segunda função. Beleza? Beleza, professor. Então vai lá, toca lá, vamos ver. Quero ver vocês detonando, hein? O professor, Deixa eu falar.
Eu consigo fazer um programa que faz isso. A minha dúvida é a função. Então, mas baseado naquilo que a gente aprendeu na aula passada, a gente está exercitando agora sobre as funções. O que são funções? É vocês criarem módulos. A gente fez um exercício até na aula passada. Não fez? Aqui, ó. A gente fez esses exercícios aqui, ó. Fizemos, acho que 3 ou 4 exercícios. Não, 3, né? Foi 3. Foi 3. Deixei lá para vocês estudarem tudo. Aí vamos fazer mais 2 agora e a gente volta com a revisão. O que a função é? O que a gente tinha que fazer na função? Deixa eu ver se o meu terminou. Terminou. Então, você tem que criar módulos, tá certo? Você vai criar uma função para soma, vai criar uma função para média. E depois, você pode criar, sei lá, a chamada direta, tipo, capta 3 números, tá certo? E depois você faz a impressão já chamando a função. Eu vou fazer uma tentativa aqui, aí eu já te mostro, tá bom? Tá Obrigado, bom. professor. Aproveitem a segunda função, tá certo? A segunda função e utilizem a primeira que vocês criaram. A função de média faz uma utilização da função de soma, tá? Para não ficar repetitivo.
Professor, Oi? eu fiz aqui de um jeito. Certo. Eu dei o Oi? play aqui, ele rodou, mas você quer ver se o jeito que eu fiz está certo Coloca o código pra gente aí no chat. no chat? É, aí todo mundo consegue ver. Tá, vou mandar, um minutinho só. Professor, já coloquei. Tá, vamos ver aqui. Tá, mas cadê a função? Então, professor, nessa parte que eu me perdi. Dá uma revisada no material da última aula lá para você ver como é que cria a função. Na verdade, a lógica tua tá certa. O que você tem que fazer só aí é a questão da função, né? O que você fez foi um programa descritivo aí sem uso de função. Bom, Eu vou dar uma revisada lá. tá. Deixa eu copiar aqui o cabeçalho. Oh, caramba, fechei o Spider. Ô, professor, Oi? aproveitando só para tirar uma dúvida que eu tive esses dias, que eu Sim. fiz uns exercícios que o senhor já tinha dado, e eu estava tentando desenvolver um exercício parecido com aqueles que o senhor tinha dado. Aham. Nesse código aí que eu mandei, lá no Aham. final, ele aparece o total dos números digitados e a média dos valores digitados. Só Certo. que aparece um embaixo do outro. E se eu quiser dar mais um espaço? Eu tentei o barra N, deu erro. O barra N não é para esse código, tá? Aham, Tá, deixa eu entender. Você quer fazer o quê? Deixa eu copiar seu código aqui para mim executar ele para ver o que você quer realmente. tudo bem. Aqui, beleza. Tá aqui seu código, F5. Digite um valor qualquer. 1, 2, 3. Aí, 3, 6 e 2. É. Então, tá Você vendo quer dar que um espaço aqui? isso Entre esses dois aqui? é. Dá um print aqui, ó. Ah, tá. Facinho. Obrigado, professor. Beleza? Tá, então vamos lá. O que ele pede? Para fazer um programa com uma função que defina três argumentos, que forneça a soma dos três argumentos através de uma função. E também fazer a média dos três. Então é sempre fixo, né? Então, para definir a função, def soma x, y, z. Beleza? Então a gente está usando aqui uma função aqui dentro, tá? X, Y, Z. Deixa eu deixar. Dessa maneira, o que nós estamos fazendo? Definir uma função chamada soma passando três argumentos. Deixa eu ver se melhorou aqui o tamanho. Sim, tá bom, né? O que a gente vai fazer? Simples. Return, o quê? X mais Y mais Z. Pronto. Então aqui a gente já tem uma função. Se eu fizer isso aqui, ó. Print, soma, 1, 2, 3. Vai voltar ali, ó, 6. Tá certo? Voltou 6. Então a gente já tem uma função. Agora, ele quer que a gente faça uma função chamada média, onde nós iremos passar um número, certo? Oxa! E aí nós vamos fazer o quê? Um retorno desse número dividido por 3. Porque são sempre 3 números que nós iremos passar. Mas, professor, por que o senhor não faz a soma ali? Para não ter que ficar passando os 3 números novamente, eu vou fazer uma chamada dessa função quando eu chamar essa. Então vamos lá. A vai ser igual a int input o quê?
digite o primeiro valor. B e C, tá? B e C. Professor, Segundo, pode falar. ali no ABC não deveria ser X, Y, Z? Não. É Assim. que XYZ é variável local aqui. E aqui é variável global. Tá certo? Essas variáveis pertencem somente a essa função. Ah, mas eu posso chamar de XYZ? Pode, mas para questão de não confundir, eu prefiro passar outro nome. Ah, sim. Tá bom? Obrigado. E aí, vamos lá. O que a gente faz agora aqui? Ó? Print. Né? Ou sei lá, vou colocar isso. Soma. Vírgula. Soma. Aí nós vamos passar x, y, z, que no lugar do nosso é A, B e C. Certo? Da maneira que está aqui, fizemos a soma. E aí? E a média? Bom, a média a gente vai fazer assim, ó. Média. Olha lá o que a gente fez aqui, ó. Primeiro, eu fiz a soma. Depois eu fiz a média. Eu fiz uma chamada recursiva de uma função dentro da outra. Essa função vai ser chamada primeiro, retornar um valor e vai chamar essa aqui depois. Vamos ver se funciona? Vamos. Tá aqui, ó. Digite o primeiro valor. 5, 6 e 7. Então, ele falou que a soma dos três é 18 e a média é 6. Vamos conferir? 5 mais 6 mais 7, 18. Dividido por 3, 6. Bateu. Tá certo? Olha que legal. Eu poderia até criar uma terceira função aqui. Tipo assim, ó, def menu. Olha o que eu faço aí. Menu. Só faço aqui, ó. Ele vai fazer o quê? Vou chamar essa função que está modularizada aqui dentro. Ele vai entrar aqui e vai executar esses três. 1 e 1. Aí ele vai chamar esse, vai fazer a soma, vai chamar esse, vai fazer a média. Então eu tenho um programa composto de 3 funções, que ele traz somente, e eu faço somente a chamada em uma única função. Tá certo? Sim. Tranquilo, pessoal? Por enquanto, sim, professor. Por enquanto, sim. Vamos voltar aqui na aula 3. Deixa eu achar aqui. Eu deixei para vocês as funções built-in. Tá aqui. Vamos fazer isso aqui de um jeito diferente? Vamos pegar aquela documentação das funções built-in lá do Python. Nessa documentação aqui. Beleza? Agora, a gente vai ter que fazer assim, contar quantos valores. Eu queria contar assim, tipo, quantos valores tem armazenado. Quantos valores eu passei. Tá certo? A gente consegue fazer isso? Eu acho que sim. Como? Aí eu já não sei. A gente teria então que achar uma função, né? Função tipo assim, uma função count em Python, beleza? Tá, tem uma função count em Python, né? Contar o número de ocorrências de valor de uma lista. Não, não é isso que a gente quer. Contar elementos usando a função count. Mais ou menos isso que a gente quer. Será que tem a função count aqui? Vamos ver. Enxerga. Aqui eu não achei, certo? Vamos ver o que ele vai falar para a gente. Retorna, mostra a lista, append. Teria que ser essa função aqui, append, será? Não existe. Como é que a gente faria, então, para contar quantos valores tem que a gente inseriu? Os valores. O que a gente faz, será?
Isso aqui eu vou salvar como uma resolução. Salvar aqui. Professor, Pode falar. usa o comando del? Comando del? Que O daí que ele o comando faz del faz? uma lista. A lista? Vamos ver lá o que ele faz. Caramba, fechei. Você falou que o comando del, esse? Del, Essa função está relacionada aos argumentos do objeto de uma string e a string... Não, acho que não. E aí? Olha aqui, ó. Lembra disso aqui, ó? X igual int put, digite um valor. Enquanto? Vou colocar aqui, sei lá. A for diferente de 0. Lembra disso aqui? Que era o comando while. Eu ia colocar assim, ó, digite um valor. Ele vai armazenar em X. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é assim, X. Pensar aqui. 0. Conte isso mais igual 1. A gente vai ter um contador. Tá? Vai armazenar em X. Soma igual a 0. Média igual a 0. Soma vai ser mais igual a X. Beleza? A gente vai fazer aqui. Soma aqui, beleza. Conta aqui, beleza. A vai ser igual a int input deseja sair sim, digite 0. Olha lá. Ele vai ficar fazendo isso até eu terminar. Concorda comigo? Ele vai ficar contando isso. Se eu chegar aqui depois e fazer assim, ó, print, soma. E a soma? Print, soma, dividido por count. Essa média que nem precisa. While. Errei alguma coisa aqui. Tá dando aqui. Vamos ver aqui. Quanto while. Diferente tem. Tá. Programa num lugar, programa no outro. While. De 0. Tá certo. O que eu tô errando aqui? Eu tava questionando.
A igual a 1. A recebe 0. Enquanto A for diferente de 0, print soma. Será que vai dar certo? Vamos ver? Print o valor 1. 1. Olha lá que legal. Ele ficou dinâmico. Bacana? Professor, mas como é que eu usaria uma função? E aí, como é que a gente usaria a função aqui? Não, professor. Eu acho que ficaria um pouco complicado, porque a função daqui no caso, como que a gente poderia estudar a maneira de fazer uma chamada na função? Assim, ó. Poderia jogar esse daqui numa função dele, né? Concorda? Ó. F. Cálculo. Joga isso aqui para cá. Deixa eu ver. F, cálculo. Vamos lá. Não, não vai dar. Cálculo. Até aqui, beleza. Pra cá. Return. Toma. Rua. Count. E aí? Acho que aqui já. Eu não vou me arriscar não, porque eu acho que não vai dar não. Vamos deixar assim mesmo. Mas aqui eu queria montar um esquema para vocês verem que tem como fazer dinâmico. Né? Então, se a gente colocar aqui, ó. 1 com 1, certo? 1. Oxa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. 6. E a média é 1. Por quê? Porque são 6 números divididos, somados entre si dá 6, dividido por 6 dá 1. Então a gente poderia utilizar aqui um while para fazer uma coisa mais dinâmica. Beleza? Tranquilo? Dá uma revisada depois isso aqui na matéria. Quem sabe? Quem sabe? Né? Fica a dica. Beleza? Então, agora o próximo que eu quero que vocês façam é esse aqui. Faça um programa que receba 3 números do usuário e identifica o maior através de uma função e o menor através de outra função. Tranquilo? A gente já fez isso aí já. Tranquilo. Vou tentar fazer aqui. Usando função, hein? Tá, pode deixar. Vai que eu mando. Opa. Vai que eu mando o programa aí e não mando a função, né? Função.
E aí, pessoal, tá saindo? Sim, professor. O meu tá mais ou menos, Mais ou menos? né? Tá mais por mais ou mais por menos? Mas para menos, Mais por professor. menos. Mais para É. menos? Pelo amor de Deus. Professor, Oi, pode falar.
Com função eu não consegui fazer, não. Ô, louco! Sem função eu consigo. Pega a parte do sem função e joga para função. É só jogar as partes dentro de função. Pera aí, Ah, mas é que sem função eu ia fazer com if. Lembra que uma Não, vez não, não. numa Presta das... atenção no último exercício que eu fiz. Eu tô me baseando nele aqui. É só criar duas funções, uma função maior e uma função menor. Pegar a lógica de comparação feita do maior, colocar no maior, e a lógica de comparação do menor, colocar no menor. No corpo do programa, solicita os três números, e aí faz a chamada da função maior e a chamada da função menor, passando os três números como parâmetro. Então eu vou fazer mais uma tentativa aqui. Já volto. Professor, agora ele Oi? deu verdadeiro e falso. Como assim verdadeiro e falso? Ele pede lá três números, aí eu coloco, ele aparece lá true e false. Mas, peraí, eu vou continuar tentando aqui. Você quer ver o que eu fiz no chat? Pode passar. Tudo bem, já vou mandar. Tá bem, nada a ver, né? O problema é a comparação que você fez está errada ali, do maior, menor, não sei o quê. Tem que pegar um, comparar o primeiro com o segundo, ver se é maior. Pegar daí o maior, comparar com o terceiro. Então, mas como é que eu vou fazer essa comparação? If. If? É, Ah, tá, peraí, vou tentar de novo. Obrigado, professor. nada. Mais 5 minutinhos só, hein?
Mais alguém está fazendo ou só o Lucas? Ixi. Tô tentando, professor. Eu também tô tentando. Valendo 1.000 pontos. Não precisa fazer a prova daí. Como é que é, professor? Se acertar isso aí, não precisa fazer a prova. Eu dou 1.000 pontos. E aí? Entendi. Ah, Acho que eu vou ficar sem os 1.000 pontos, professor. Calma aí, professor, que aqui tá saindo. aqui falou o Henry, o Wander e o Lucas. Então, tipo, Lineker, João, Jackson, Flávio e Bárbara, esse daqui já passaram de ano. Rapaz. Bom, bora lá. Cansei de esperar. Cansei. Faça um programa que receba 3 números de um usuário e identifique o maior através de uma função e o menor através de outra função. Então, beleza. Vamos primeiro de tudo. Deixa eu onde está meu mouse? Está aqui. Está aqui. Isso. Vamos receber 3 números, tá? X vai ser igual a int input digit o... Vou colocar aqui assim, ó. Primeiro número. Aqui de novo o negócio do XYZ. Tá aqui. Primeiro número. Segundo número. Terceiro número. Beleza? Então a gente tem aqui 3 números. Então se vier aqui, print XYZ. Vamos lá. 1, 2 e 3. Já imprimi os 3 números aqui. Beleza? Então a gente já tem os 3 números na mão. Aí o que a gente precisa fazer? Eu preciso criar uma função chamada maior, que vai receber esses 3 números, certo? A, B e C. E aí nós vamos fazer o quê? Dentro dessa função, eu vou criar uma variável chamada max. Quem quer falar? Não seria XYZ? Não, porque essa variável ela é local, ela não é global. Entendeu? Mas pode também, não tem problema. Entendeu? Eu vou passar x, y e z como valor para os parâmetros A, B e C. Vocês têm que parar de achar que se eu estou escrevendo x, y, z, eu tenho que passar x, y, z em tudo. X, y, z é onde eu estou armazenando os valores de entrada. Dentro da função, eu posso declarar outras variáveis que vão receber valor das variáveis que usei no input do usuário. Entenderam? Declarei uma variável local chamada max e vou pegar o primeiro valor, certo? Como valor para ele, que vai ser A. A partir disso aqui, eu vou fazer o seguinte. Se, olha lá, o segundo valor que eu passei, que é B, for maior do que max, o que vai acontecer? Então quer dizer que o valor de A é menor que B. Então B é maior. Então max vai ser B. Tá certo? Se E for maior do que max, então max vai ser C. Se nenhum dos dois respeitar, então eu sei que o maior valor aqui é return max. Entenderam a lógica? Peguei o primeiro valor. Preciso de um valor para começar a comparação. Peguei o primeiro, tá? Primeiro. Aí eu vou falar assim, ó, esse valor para mim, eu vou tomar ele como maior. Eu não sei se ele é o maior, mas vou tomar ele como maior valor. Beleza? Aí eu vou verificar, o segundo valor é maior do que ele? Não. Então ele continua sendo maior. Eu vou verificar, o terceiro valor é maior do que ele? É. Então o maior valor vai ser o terceiro. Tá aqui, ó. E aí eu retorno sempre o maior valor. E vou usar a mesma lógica, só que uma lógica inversa, para fazer a função menor.
E, T e F. Olha lá. Min vai ser igual a D. Se E for menor do que menor, do que min, Ô, professor, desculpa interromper. Ali no if C não dava só pra colocar a else, que seria se não cumprisse o if B e nem o. daria, mas eu coloquei dois ifs separados para ele ficar duas regras para ficar o entendimento melhor, Ah, entendi. tá? Mas assim, aí não poderia colocar else, poderia colocar elif. Porque se colocasse else e eu colocasse, por exemplo, 5, 4 e 6 ou 5, 4 e 3, sempre o último número ia ser o maior. Porque se eu colocar um else logo aqui, por exemplo, é 5, 4 e 3, beleza? Qual que é o maior? 5? 5, 5. 4, 3, 5. 5, 4 e 3, beleza? Então 5 é o maior, recebeu. 4 é maior que 5? Não. Não. Se eu tivesse colocado um else aqui, aí eu ia falar que 3 é maior. Aí eu teria que ter, se fosse um else só, ele falaria que 3 era maior. Eu teria que colocar um elif, certo? Mas a Uhum. diferença entre elif e if é a mesma coisa. Então usa um if aqui, Ah, beleza, entendi. tá? Então vamos lá. Puxa. Se f for menor do que min, então min vai ser f. Return. Que legal, professor. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai imprimir. Print. Maior número. Vírgula. Vou chamar a função maior e vou passar o quê? X, Y e Z. Olha lá. Menor número. Vou chamar a função menor e passar x, y, z. Será que vai dar? Vou colocar aqui um print aqui. Duas linhas. Olha aqui, ó. Aqui do lado aqui, ó. 5, 6 e 3. Qual que vai ser o maior? 6. E o menor? 3. 3. Entenderam? Sim. Vou criar um desse depois. Quem que foi que perguntou o negócio do else mesmo? Foi eu, professor. Vander. Vander. Você entendeu, Vander, por que eu não usei o else? Olha lá. Vou fazer aqui com o else para você, tá? Só para você ver. Beleza. Então, no lugar desse if aqui, a gente teria um else aqui, certo? A mesma coisa aqui. Dessa maneira, tinha pensado? Isso. Vamos Colocasse ver? um if. 5, 6 e 3. Olha lá. Maior número 6, menor número 3. Vamos ver. B, aqui no caso, vai dar certo porque o B vai ser o maior, então não vai entrar no else. Vamos rodar um outro aqui, outro teste. 6, 5 e 3. Qual que vai ser o maior? Olha lá. Ele vai pegar sempre o último número. Quando essa afirmação for falsa, ele vai sempre pegar o último número como maior. Por isso que eu não posso fazer. Entendeu? Então, o menor não é nem esse, o maior não é nem esse. Então, o maior é esse, o menor é esse. Entendi. É que eu fui buscar exemplo na internet, tava desse jeito, professor. Ah, você foi buscar exemplo na internet, a pessoa que fez na internet fez errado. Avisa para ela. Falou, você fez errado, seu bocó. Vai ter aula com o professor Leonardo lá que ele te ensina o que é certo. Tranquilo?
Tranquilo. Tá bom. Então, esse aqui vai ser o exercício. Professor, oi. O senhor vai postar isso aí pra gente? Não sei. Tô pensando. O que vocês acham? Professor, a gente usa depois para revisão. Eu Então, fico praticando aqui à tarde. vou pensar. Deixa eu pensar aqui. Atividade, criar, material. Aula 29/3/2021. Tudo que tem na aula nós vamos colocar aqui dentro, então. Pode ser? Tudo bem. Pode. Tá aqui. Nossa, que ânimo legal, hein? Mãos à obra. Caramba. Alguma dúvida em relação a isso? Mas Não, professor. Não, então vamos fazer a revisão. Então vamos lá. Lá no dia 1/3, quando nós começamos a nossa disciplina, a gente falou sobre linguagem de programação e nós descobrimos que aqui tem um erro e ninguém me avisou. Linguagem de programação. Que nós iríamos trabalhar com Python. Então, o que é o Python, né? Por que a gente vai usar o Python? Porque então a gente falou lá que o Python era uma linguagem de programação orientada a objeto, clara, poderosa, comparável, por exemplo, a linguagens como Perl, Ruby, Scheme ou Java. E que nós destacamos algumas características que deixavam ela notável, né? Tá lá, utiliza uma sintaxe elegante, facilitando a leitura de programas, é uma linguagem fácil de usar, vem com grande biblioteca, possui inúmeras bibliotecas, é uma linguagem interpretada, ou seja, está escrita em código e não precisa ser convertida para a linguagem de máquina, e ela permite atribuição múltipla, podendo atribuir valores a mais de uma variável em uma única instrução, certo? Então, olha lá, olha, tem mais uma maneira aqui. Uma das grandes características da linguagem Java era a sintaxe. Uma das principais ideias do Guido é que o código é lido com mais frequência do que escrito. Tal aspecto é tão relevante que o código que segue as regras do idioma Python é chamado de Pynoct Code. E ele tinha uma regra, que era o PEP8, tá certo? Que dá respeito aqui à formatação, indentação, parâmetro, que é o Python, essa palavra aqui, proposal. Opa, passei aqui. O interpretador que a gente ia usar é o interpretador Python 3, utilizado por um Unicode padrão, né? Aí falamos também onde que nós iríamos programar. Então a gente achou que a gente poderia, que a gente ia ter uma coisa assim, vamos ter um lugar só para programar em Python. Na verdade, a gente viu várias IDEs para programar em Python, correto? Até no próprio bloco, lá no comandinho do DOS, né? Então, a implementação de código Python pode ser feita tanto em ferramentas instaladas no computador, quanto em ambientes em nuvem, né? Então, tem lá emuladores que a gente descobriu que a gente poderia ver, né? Aí, deixei para vocês como que faz para instalar o Python raiz ali, aquele Python... Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Era esse negão aqui, ó, estão lembrados? Esse cara aqui, né? Que era o barra DOS. Tá certo? Fizemos até um vídeo, colocamos lá, tudo. E aí nós falamos das IDEs, né? Por exemplo, a PyCharm e a Visual Studio Code, que são duas conhecidas aí, né? Então utiliza o modo interativo, é muito simples, recomendado para teste. Essas IDEs, elas tinham o quê? Uma interface mais amigável, tá certo? Era muito mais gostoso trabalhar com elas do que trabalhar com o comando prompt do DOS, né? Então, por isso que são ambientes que o pessoal utiliza bastante. Aí falou que tinha duas IDEs que davam preferência de mercado, né? A PyCharm e a Visual Studio Code. Essa segunda, bem mais conhecida, porque tem uma grande corporação por trás, que é a Microsoft, né? E bem parecida também com o Visual Studio, né? Aí falou um pouquinho das duas. Falamos do projeto Anaconda, tá? Que é um projeto que consiste na união de diversas ferramentas, né? Aqui tem algumas descritas.
Quando faz a instalação, a gente ganha um monte já, né? Por exemplo, a ideia Spider, o projeto Jupyter, né? A ideia Spider é similar ao PyCharm, que é essa que eu estou utilizando, tá certo? E ao VS Code. Então, a gente tem um ambiente com várias funcionalidades. E descrevemos um pouco mais sobre esse projeto PyCharm, falamos sobre o Jupyter Notebook, enfim, falamos um pouquinho a abordagem principal da ferramenta que a gente irá trabalhar, certo? Até a Google está envolvida nisso, com o Google Collaboratory, né? Que é o Colab, tá? O Colab permite que qualquer pessoa possa escrever e executar um código Python através de um navegador, né? Então a Google entrando no mercado aí para ajudar. E deixei para vocês aqui o lugar para estar acessando o Colab. Tudo isso também tem lá no material de vocês, tá certo? Pesquisei alguns emuladores, colocamos alguns emuladores para vocês verem aqui, né, que é a mesma coisa. E também falei de aplicativos para Android, que poderia estar programando. Até peguei o meu celular, mostrei para vocês lá no Android, né, que a gente poderia programar em Python pelo Android, utilizando ali para estar exercitando alguma coisa mais assim, para a gente estar praticando no dia a dia, né? Aí falamos das variáveis e tipos básicos de dados, né? O que é uma variável? Quando a gente guarda algum valor no local em memória para ser usado no decorrer do programa. A partir que o programa parou a execução, o valor que estava lá dentro, ele some, beleza? E demos alguns exemplos, por exemplo, alocar um valor para uma variável, imprimir ele, né? Mostrar o tipo de uma variável, né? O print type, que vai mostrar se é uma variável. Professor, não preciso declarar o tipo da variável? Não, o próprio Python interpreta isso. Tá certo? E falamos também que Python, tudo que é em Python é objeto. Então, por isso, os tipos de dados aparecem com a palavra class, que significa classe, né? Então, olha lá, declarei uma variável, tá certo? E já nela já estou atribuindo um valor, tá certo? Então, já estou pegando um comando input. Para que serve a função input? Para que o usuário digite o valor para dentro da variável, tá certo? E aí mostrei alguns métodos aqui de fazer impressão e de recepção, tá certo? E falamos que, se não me engano, o método 3, que era um método que era destacado pela PEP 498, que é a conversão de string, tá certo? Que é esse aqui, ó. Tranquilo, pessoal? É aqui uma revisão básica do que é, né? Então, as strings formatadas com fstring só podem ser compiladas em interpretador Python versão 3.6 para cima. Então, já existe uma diferença também do Python, essa questão de versões maiores não ser executada em versões menores, né? Aquelas coisas. Falamos dos operadores matemáticos e que ele seguia também as regras da matemática, que é o quê? Vou resolver primeiro o que está em parênteses, né, para depois resolver o que está fora, né, colchetes e chaves, a mesma coisa, né? Se tiver mais vezes dividir, a primeira coisa que ele faz é vezes dividir mais e menos depois, tá certo? Deixei um quadro com os operadores, que é o operador de coeficiente, que é divisão, parte inteira de uma divisão, né, o resto de uma divisão, valor absoluto. O que é o valor absoluto mesmo? Independente do valor do sinal, se é positivo ou negativo, ele só devolve o valor em si, como um todo, né? Deixei também lá um link de biblioteca para vocês consultarem todas as operações, tá certo? E falamos também de algumas operações matemáticas. Primeiro resolve-se o parênteses, aquilo que eu expliquei para vocês, né? E deixamos alguns exemplos aí. Bom, em relação a isso aqui, tranquilo, operação matemática, melzinho na chupeta, vocês sabem disso, né? Tinha um negócio que nós falamos, a correção de valores, né? A gente precisava converter um resultado do tipo, de entrada para tipo numérico. Então, por exemplo, eu recebi um valor inteiro, mas vou fazer uma operação que vai me devolver um valor decimal. Então, eu teria que converter ele utilizando float. Eu recebo ele, né? Eu poderia até já receber ele, no lugar de ser inteiro, eu já recebo ele como um float. Então, float, abre parênteses, input, o que eu quero. Aí já vai receber como float. Se eu fizer qualquer divisão que tiver valores decimais, ele vai apresentar. Se eu fizer como inteiro, ele não apresenta, só apresenta a parte inteira.
Beleza, então esse aí foi o resumo da nossa primeira aula, tá certo? Foi uma coisa mais teórica. Aí já na aula 2, né? Deixei aqui os aplicativos de novo, né? Que já era a segunda aula, deixei lá os aplicativos, o Spyder que eu estou utilizando e o PyCharm. Falamos sobre algumas estruturas, que até o Lucas foi o aluno que falou no dia, né? Que nós falamos sobre estruturas de decisão e repetição. Falamos sobre o if-else. O que é o if-else? If-else é uma estrutura de decisão, né? If, condição, se não, a outra, o que for errado. Se a condição não for verdadeira, faça outra coisa. Quantos if-else eu posso ter? Dependente daquilo que você quiser, vai da tua lógica, né? Aí mostramos o bloco, então como é que funciona um if? If, se true, né, faz alguma coisa, eu posso ter ifs dentro de ifs, tá certo? Então, e falamos da questão da indentação, olha lá, lembre-se, né? Tem que estar indentado para ele entender que está dentro desse bloco if aqui, dentro desse bloco else aqui, tá certo? Os operadores de comparação, dois símbolos de iguais para igual, exclamação igual para diferente, menor, maior, maior, menor igual e maior igual. Aí falamos de análise gráfica, tá certo? O que é uma análise gráfica? É testar o if-else através de um gráfico. Então, por exemplo, tem o início do programa e tem uma condição. Qual que é a condição? Valor maior que 10. Se ele for maior que 10, ele executa um bloco de comandos para valores verdadeiros à condição. Se não, eu posso ter um bloco de comandos a serem executados se a condição for falsa. Professor, é necessário ter sempre uma condição verdadeira e uma condição falsa? Não, eu posso ter somente a condição verdadeira. Tá certo? Nem todo else, nem todo if é obrigado a ter um else, mas todo else é obrigado a ter um if. Tá certo? Aí, essa explicação toda passamos. Também, né? a gente também viu o elif. Vou chegar lá, calma. Vamos chegar lá. E aí, eu escrevi o mesmo código, só que utilizando o português, né? Se a cláusula for verdadeira, faça isso. Se não, faça aqui. Tá certo? Até se vocês quiserem, dá para utilizar um programinha lá que é o Portugal. Professor, eu tenho ele, mas não lembro como é que usa. Você vai escrever em português, né? O Portugal dá para você utilizar, beleza? E aí chegamos no elif. O que é o elif? Na verdade, eu gosto de brincar assim. O elif é um else que quer se achar na vida. Por quê? Porque ele é um else com condição. Então é o else if, né? Então ele quis ter um nome diferente, ficou elif. Então, na verdade, o elif é um else com uma condição. Tá certo? É o else com uma condição. Porque o else não tem condição. O else é a negação da condição verdadeira do if. Agora, eu posso utilizar um comando chamado elif, que é o quê? Um else com condição. Então, todo elif eu tenho uma condição de testagem para ele. Tá certo? Então, ele falou aqui, ó, se o número for diferente de 5, então, você faz isso. Se não, esse número é 5? Senão eu poderia ter um else aqui para uma negação, né? Sei lá, vamos supor que não fosse diferente de 5, fosse menor que 5. Não, ele é igual a 5? Não, então ele é maior. Você poderia ter 3 comparações. A gente até fez um exercício assim, né? E aí paramos aqui na estrutura de decisão. Aí entramos na condição de laços de repetição. E o primeiro laço de repetição que a gente falou foi sobre o while, que é o quê? O while é uma estrutura de repetição que ela vai ser executada até que a condição deixe de ser verdadeira. Então, olha lá, eu tenho uma condição, olha lá no if, por exemplo. Se essa condição for verdadeira, ele entraria nesse bloco. O while vai seguir a mesma lógica. O que o while vai fazer? Enquanto essa condição aqui for verdadeira, eu vou executar todo o bloco que está aqui dentro.
A partir do momento que essa condição deixar de ser verdadeira, eu saio da execução do bloco de instrução. Tá? Então, enquanto a variável conta for menor ou igual a 10, ele vai ficar executando o bloco de instruções dentro da estrutura while. Se o valor de conta for 11, o que vai acontecer? Ele vai parar de executar esse bloco de instrução da estrutura while. Então, é uma estrutura de repetição que vai ficar rodando até que essa condição deixe de ser verdadeira. Beleza. E aí nós falamos que o while também tem uma estrutura else, né? Olha lá. Então, enquanto no if uma condição é verdadeira, vai fazer isso, se não, ele faz aquilo. Para o else é a mesma coisa, né? Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar aqui. Quando essa condição for falsa, ele cai pro else. Então, eu posso ter um bloco else também para a condição while. Tá certo? Deixa eu ver. Tá, um exemplo aqui de um código, por exemplo. Então, conta é 0, e quanto conta for menor ou igual a 10, ele vai ficar o quê? Imprimindo um valor de x. Certo? Que nesse caso não vai imprimir nada, porque ele está colocando conta, que deveria ser conta. Né? Deixa eu ver qual que é esse slide aqui já. Não dá pra ver. Aqui, na verdade, deveria ser, no lugar do x aqui, deveria ser conta. Aqui está errado. Beleza? Mas, enfim. Bora lá. Então, vai ficar em primeiro conta. Quando o valor de conta deixar de ser 10, menor ou igual a 10, for 11, ele vai cair aqui e vai falar assim, ó, o valor da variável conta é, e vai imprimir o valor 11 aqui, porque foi o último valor que ele imprimiu até que essa condição seja verdadeira. Professor, mas ele não vai imprimir 11, porque ele vai contar até 10. Não, ele vai assumir o valor de 11 aqui e vai verificar, quer ver? Vamos fazer aqui. Conta igual a 0. Enquanto conta menor ou igual a 10, passa. Né? Vai fazer o quê? Conta mais igual a 1, print, conta. Certo? Então, primeiro conta. Else, print, valor final. Contou até 11. Por quê? Porque o 11, ele entrou, fez 10. É igual a 10? Então eu posso ir mais um? Pode. Qual que é o valor agora? 11. Então tá. Na verdade, é ao contrário. Esse aqui embaixo, para não imprimir o 11 duas vezes ali. O que eu não quero. Vai ser assim. Não vai dar certo aqui. Olha lá. 0 a 10 e o valor final vai ser 11. Ele vai vir aqui, vai imprimir o x, vai começar em 0. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Imprimiu 9. Próximo número, 10. É menor ou igual a 10? Então imprimiu 10. Próximo número, 11. Chegou aqui, é 11? Vai imprimir? Não. Pula fora, vem para o else e imprime 11 aqui. Tá certo? Tá bom. Vamos lá. Falamos da interrupção por break também, que a gente pode colocar uma instrução break para finalizar abruptamente a execução. Como, professor? Sei lá, tipo, se conta for igual a 6, break, certo? É isso? É isso mesmo. If, int, conta, é igual. Tá aqui. Olha lá, ele foi até 5. Ó. Por quê? Quando chegou no 6, break. Ele parou. Professor, por que ele não veio pro else? Porque ele parou.
Ele não continuou aqui, ele parou a execução do programa. Tá certo? Ele parou. Agora, se não fosse 6, tá certo? Se não fosse o valor de conta igual a 6, ele ia continuar. Ele só vai entrar no else quando isso aqui deixar de ser verdadeiro. Mas, professor, ele parou, mas o valor de conta continua sendo verdadeiro. E aí falamos de uma outra estrutura de repetição, que é a estrutura for, que vai fazer o quê? Ele vai pegar um valor e vai contar até uma quantidade que eu quero, partindo sempre do número 0, se eu não identificar qual é o primeiro valor, né? Olha lá, por exemplo, for item in range 10, que ele vai fazer aqui no caso. For item in range 10. O que ele vai fazer aqui? Print item. Vai imprimir o valor de 10. Ah, professor, começou aqui em 0. Sim. Só que se você contar, eu tenho 10 valores aqui. Começando em 0. Como que eu faria para ele começar no 1? Começando no 1, indo até o 10, passo 1. Então eu posso falar de quantos em quantos ele pode contar. Aí ele contaria certo. Mas o professor continuou não dando. Beleza? Continuou não dando. Vamos ver. Ele ficou com 9. Tá certo? Agora, se eu quiser contar 10 até o valor 10, então eu tenho que somar mais 1. Por quê? Porque ele vai começar a contar a partir do 0. Vai dar 10 valores. O que é essa questão do passo, professor? Então eu posso colocar o passo, por exemplo, de 2 em 2. Ou fazer uma contagem regressiva, começando do 11, terminando no, sei lá, em 1, passo menos 1. O que vai acontecer aqui, será? Olha lá. 11, 10, 9, 8... Olha lá. Não é 11 que eu quero. Eu quero em 10 até 0. Então eu fiz uma contagem regressiva. A diferença do while eu tenho uma condição que é verdadeira. E por for eu faço o quê? O for eu indico como eu quero que ele conte, dando o início até onde ele vai e o passo que ele vai seguir. Eu poderia seguir de 4 em 4. Ou de 3 em 3. Então, essa é a estrutura de repetição for, né? Então, aí eu deixei lá explicado para vocês o que era cada valor, né? A função range, para que era definido, que era o start, o stop e o step, quer dizer, começa em quando, vai até quando e de quanto em quanto, tá certo? E aí a gente terminou sobre estruturas de repetição e decisão. E na última aula, nós falamos de funções. E falamos que uma função é uma maneira da gente fazer o quê? Organizar uma programação. O que a gente vai fazer, então? A gente vai ter pequenos blocos programáveis que a gente vai poder estar utilizando em diversas partes do nosso algoritmo, sem que eu tenha que ficar digitando ele novamente. Isso melhora na questão de manutenção e reaproveitamento de código, tá? Então, uma função é uma forma de organizar. Olha aqui, ó, vamos deixar bem claro isso, ó. Organizar uma estrutura que a gente está programando. Em linguagem de programação, uma função é uma sequência de instruções que processa um ou mais resultados que nós passamos por parâmetro. E falamos que lá no Python a gente tinha, né, funções do tipo built-in e as funções definidas por usuário, sendo essas já nativa do próprio Python. Antes de qualquer coisa, a gente falou sobre variáveis. Falamos que tem dois tipos, locais e globais, tá? Sendo que as locais só podem ser usadas nas funções. E as variáveis globais são aquelas variáveis que a gente poderia estar utilizando dentro de código
todo. Então, quando a gente definiu lá o nosso código em Python, desse jeito aqui, o que aconteceu? Todas as variáveis que a gente utilizou aqui dentro dessa função, por exemplo, maior, essas variáveis, elas são variáveis locais, tá certo? E as variáveis globais são aquelas variáveis que estão no corpo do algoritmo. Então, é possível que no código de uma função, a gente vai ler o conteúdo de uma variável global. Agora, uma variável local, eu não consigo ler no corpo do nosso algoritmo. Tá certo? E aí falamos das funções built-in, né? Por exemplo, dei aqui um exemplo de algumas, por exemplo, a ABS, que retorna o valor absoluto, a CRH, que retorna o código ASCII2 de um caractere, tá certo? E deixei uma biblioteca, tanto é que a gente já utilizou, vou pesquisar uma hoje para tentar fazer uma parada lá que eu pensei no momento, né? Que é um documento de referência das funções built-in em Python, beleza? Professor, tem que decorar isso aqui? Cara, tem função no SQL Server que eu não decorei até hoje. Eu trabalho com TI faz 22 anos, entendeu? Mas o que a gente queria mesmo é esse cara aqui, ó, as funções definidas pelo usuário, que são funções, são blocos de programas que nós vamos criar. Então lá o autor, lá o Sérgio, falou assim, ó, funções, também conhecidas como subprogramas ou subrotinas, são pequenos blocos de códigos aos quais se dá um nome, desenvolvidos para resolver tarefas específicas. Tais funções constituem um elemento de fundamental importância na moderna programação de computadores, a ponto de ser possível afirmar que, atualmente, nenhum programa de computador é desenvolvido sem o uso desse recurso. Então, um recurso tão usual hoje em dia que todo mundo utiliza ele, tá certo? E aí, como que a gente define? Então, ele tem uma palavra reservada, que é a palavra def, seguida de um nome e os parâmetros, tá certo? E um comando return, que é opcional se você quiser retornar alguma coisa ou não. E aí demos alguns exemplos, né? Então, vamos lá, vamos cair com os exemplos aqui, ó. Aqui tem uma função que tem vai receber 3 parâmetros, tá certo? Sendo 2 eles... Ah, detalhe, eu posso passar valores default para... eu posso ter valores default já em parâmetros da minha função, né? Então, olha aqui. Nessa função que a gente criou aqui, nós temos aqui o def, que vai definir que eu estou declarando uma função, o nome da minha função e os meus parâmetros. Todos eles são obrigatórios. Para que a função execute, eu preciso passar 3 valores. Tá certo? Agora, eu posso criar funções, por exemplo, assim, ó. Recebe 0. O que significa? Que se eu não passar um valor, ele vai assumir aquele valor como 0. Tá certo? Então, eu posso criar aqui função que tenha parâmetros pré-definidos a ele. Eu acho que aqui tem que colocar assim. Ó, certo? Eu posso criar parâmetros já pré-definidos, tá? O return, no caso aqui, ele vai retornar um valor, mas eu poderia ter esse print direto aqui dentro e fazer só a chamada da função aqui fora, passando o valor para ela. Que nem eu fiz nesse exercício aqui, ó. Eu fiz só a chamada da função, e isso aqui são 3 funções, olha aqui, ó. Função, função e função. Eu chamei, ele veio para essa função, pegou 3 valores, opa, tem uma função aqui, vim para essa. Foi para a linha de baixo, opa, tem outra função aqui, foi para essa. Só que para ir nessa aqui, ele fez primeiro essa e depois essa. Então, isso aqui, na chamada, está tudo escondido. Não interessa o que está lá dentro. Eu só fiz a chamada da função. Então, as funções, eu poderia ter esse menu em várias partes. Eu poderia ter blocos de comando aqui embaixo, chamado menu de novo. Blocos de comando embaixo, chamado menu de novo. Sem que eu tenha que ficar repetindo o conteúdo dos códigos dentro das minhas funções.
Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Vocês têm alguma dúvida em específico? Eu acho que não, professor. Eu Nenhuma? também não. Professor, quantas questões vai ser na prova? É surpresa. Pode ter uma, pode ter 45. Tudo vai depender. Ah, sim, tudo bem. Quantas você quer? Ah, professor, não sei, acho que umas 10 estava bom, né? E se eu der uma só? Ah, tudo bem, a gente vai tentar. Vale 1.000 pontos. E nessa uma colocar conteúdo de 20. Vixe, complexo. Complexo, né? Assustador, na Mas verdade. relaxa, relaxa. A prova é padrão dos todos os padrões que eu faço. Vocês já tiveram aula comigo. Tranquilo, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, eu acho que não. Então, só para relembrar, Acho que não, professor. prova dia 5, começa à meia-noite, termina às 11h59. Tá certo? Professor, tô com dúvida. Grupinho do WhatsApp, só mandar mensagem lá e eu tiro a dúvida para você. Tá certo? Beleza, professor. Só não vai mandar 1h da manhã. Beleza? Já pensou, dá 1h da manhã, a prova fecha e a gente desesperado. Vai abrir à meia-noite e vai fechar às 11h59. Tudo bem. Tá bom, pessoal? Lembrando que meia-noite é a primeira hora do dia. A última hora do dia é 11h59. Fechou? Fechou. Então tá bom. Pessoal, dá sinal de vida aí, pelo amor de Deus. Estamos aqui, ó. É. Você, o Henry e o Wander, eu sei que tá. Agora o Fechou. resto. Ah, ó, se pronunciaram, graças a Deus. Tem gente aqui que eu nunca escutei a voz. Pelo amor de Deus, hein? Então tá bom, gente. Muito obrigado. Tenham um bom descanso. Estudem, qualquer coisa a gente tá aí. Tá bom? Prova vai ser aonde? No AVA. Vai estar lá na pré-aula. Tá bom? Sessão 1. Unidade 1, sessão 1, pré-aula. Tá bom? Sim, senhor. Tudo bem. Então tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Bom final. Boa semana.